Olá, meus irmãos, bom dia a todos, graças a Deus, mais um dia na presença do Senhor, mais um dia concedido por Ele, para que possamos nos encontrar aqui no nosso canal Jornada da Leitura da Bíblia em um ano, seguindo no nosso propósito de estar lendo todas as Sagradas Escrituras no período de 365 dias, isto é, um ano corrido. Vamos então à nossa agenda de hoje. Nós estaremos dando continuidade ao livro de Jeremias. Já estamos nos capítulos 30, 31 e 32. Vamos então, meus irmãos, no momento reservado do seu dia, em que você vai estar se conectando com os céus, iniciando, claro, com uma oração, porque é o momento do seu dia que você vai reservar com o Senhor para ler e meditar na sua palavra. E aqui vamos nós, com a nossa espada na mão, ler mais a nossa agenda de hoje, em nome do Senhor. Amém? Então vamos lá, capítulo 30 de Jeremias. O Senhor, o Deus de Israel, me disse o seguinte: Jeremias, escreva num livro tudo o que eu lhe falei, pois está chegando a hora de eu fazer voltar o meu povo, tanto Israel como Judá. Vou trazê-los de volta para a terra que dei aos seus antepassados, e eles serão donos dela novamente. Eu, o Senhor, falei. O Senhor Deus diz o seguinte a respeito de Israel e de Judá. Ouvi um grito de terror, grito de medo e não de paz. Parem e pensem: será que um homem pode dar à luz uma criança? Então, por que vejo todos esses homens com as mãos na barriga, como a mulher que está com dores de parto? Por que estão todos tão pálidos? Está chegando um dia horrível. Nenhum outro dia pode ser comparado com ele. Para os descendentes de Jacó, será um tempo de aflição, mas eles serão salvos dela. O Senhor Todo-Poderoso diz: quando esse dia chegar, eu quebrarei a canga que está no pescoço deles e arrancarei as suas correntes. Então eles não serão mais escravos de estrangeiros. Pelo contrário, servirão a mim, o Senhor, seu Deus, e também ao descendente de Davi, que eu lhes darei como rei. Descendentes do meu servo Jacó, não tenham medo. Povo de Israel, não fique assustado. Eu os libertarei dessa terra distante, da terra onde vocês são prisioneiros. Os descendentes de Jacó voltarão e viverão em paz, viverão em segurança, e ninguém fará com que fiquem com medo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Estarei com vocês para salvá-los. Acabarei com todas as nações por onde os espalhei, mas vocês não serão destruídos. Vocês não ficarão sem castigo, mas quando eu os castigar, não serei duro demais. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor diz à cidade de Jerusalém: o mal deste povo não tem cura e as suas feridas não saram. Não existe ninguém para cuidar de você. Não há remédio para as suas feridas. Não há esperança de cura. Todos os seus amantes a esqueceram e não lhe dão confiança. Eu a ataquei como se fosse um inimigo. O seu castigo tem sido duro, porque os seus pecados são muitos e a sua maldade é grande. Não se queixe mais por causa dos seus ferimentos, pois eles não têm cura. Eu a castiguei assim, porque os seus pecados são muitos e a sua maldade é grande. Mas agora todos os que a destruíram serão destruídos, e todos os seus inimigos serão levados como prisioneiros. Todos os que a perseguiram serão perseguidos, e todos os que a assaltaram serão assaltados.
Os seus inimigos dizem: Sião é desprezada, ninguém se importa com ela. Mas eu lhe darei saúde novamente e curarei as suas feridas. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor diz: Eu trarei os descendentes de Jacó de volta para a sua terra e terei misericórdia de cada família. Jerusalém será construída de novo e no palácio morará gente outra vez. As pessoas que vivem ali cantarão louvores e darão gritos de alegria. Farei com que cresçam em número e sejam tratadas com respeito. A nação se firmará como antigamente, e a sua gente será forte de novo. Eu castigarei todos os que a fazem sofrer. O seu governador virá do seu próprio povo, será uma pessoa da própria nação. Quando eu o convidar, ele chegará perto de mim. Ninguém teria a coragem de vir sem ser convidado. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Eu, o Senhor, falei. A ira do Senhor é uma tempestade, um vento forte que explodirá em cima da cabeça dos maus. E essa ira não acabará até que Deus faça tudo o que planejou. No futuro, o seu povo compreenderá isso muito bem. Capítulo 31. O Senhor Deus diz: Está chegando o tempo em que eu serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. No deserto tive pena daqueles que haviam escapado da morte. Quando o povo de Israel procurava descanso, eu vindo de longe, apareci a eles. Povo de Israel, eu sempre os amei e continuo a mostrar que o meu amor por vocês é eterno. Eu construirei de novo a nação. Mais uma vez vocês pegarão os seus tamborins e dançarão de alegria. Mais uma vez vocês farão plantações de uva nos montes de Samaria. E quem plantar, colherá as frutas. Está chegando o tempo em que os vigias gritarão nas montanhas de Efraim: Venham, vamos subir até Sião, onde está o Senhor nosso Deus. O Senhor diz: Cantem de alegria por causa de Israel, a maior de todas as nações. Cantem este hino de louvor. O Senhor salvou o seu povo. Ele livrou o resto do povo de Israel. Eu os trarei do norte e os ajuntarei nos lugares mais distantes da terra. Com eles virão os cegos e os aleijados, as mulheres grávidas e as que estão para dar à luz. Eles vão voltar como uma grande nação. Quando eu os trouxer, eles virão chorando e orando. Eu os levarei para a beira de águas correntes, por uma estrada plana, onde não tropeçarão. Sou como um pai para Israel, e Efraim é o meu filho mais velho. O Senhor diz ainda: nações, escutem o que eu, o Senhor, estou dizendo e anunciem as minhas palavras nas ilhas e nas terras distantes. Eu espalhei o povo de Israel, mas vou ajuntá-lo de novo e guardá-lo como um pastor guarda o seu rebanho. Eu libertei os descendentes de Jacó e os salvei das mãos de uma nação mais forte do que eles. E vão chegar e cantar de alegria no Monte Sião. Vão se alegrar com os meus presentes, com os cereais, o vinho, o azeite, o gado e os carneiros. Eles serão como um jardim bem regado e terão tudo o que precisarem. Então as moças e os moços e os velhos vão dançar e se alegrar. Eu os animarei e mudarei o seu choro em alegria e a sua tristeza em prazer.
Alimentarei os sacerdotes com muita comida boa e darei ao meu povo tudo o que precisar. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor diz: ouviu-se um som em Ramá, o som de um choro amargo. Era Raquel chorando pelos seus filhos. Ela não quer ser consolada, pois todos estão mortos. Pare de chorar e enxugue as suas lágrimas. Tudo o que você fez pelos seus filhos será recompensado. Eles voltarão da terra do inimigo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Há esperança para você no futuro. Os seus filhos voltarão para casa. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Escuto estas queixas do povo de Israel. Ó Deus, nós éramos como touros novos, ainda não amansados, mas tu nos ensinaste a obedecer. Faze-nos voltar, ó Deus, e voltaremos a ti, pois tu és o Senhor nosso Deus. Nós nos afastamos de ti, mas logo nos arrependemos. Depois que nos castigaste, curvamos a nossa cabeça em sinal de tristeza. Povo de Israel, você é o meu filho querido, o filho que eu mais amo. Sempre que digo seu nome, penso em você com amor. O meu coração se comove e eu certamente terei misericórdia de você. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Ponha avisos e marque a estrada. Repare bem no caminho por onde você vai passar. Volte, povo de Israel, volte para as cidades que eram suas. Povo rebelde, até quando você vai ficar na dúvida? Eu, o Senhor, criei uma coisa nova e diferente na terra, uma mulher protegendo um homem. O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, diz: Todo-Poderoso, quando eu trouxer os israelitas de volta à sua pátria, eles de novo dirão na terra de Judá e nas suas cidades: que o Senhor abençoe o monte sagrado de Jerusalém, onde ele, o Deus de justiça, mora. O povo viverá em Judá e em todas as suas cidades, e haverá lavradores e também pastores com os seus rebanhos. Eu animarei os cansados e darei comida a todos os que são fracos de fome. Então eu acordei descansado e bem disposto. Eu, o Senhor, digo que está chegando o tempo em que encherei de gente e de animais as terras de Israel e de Judá. Assim como cuidei deles para arrancar, derrubar, arruinar, destruir e arrasar, assim também cuidarei deles para plantar e construir. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Quando esse tempo chegar, o povo não dirá mais: os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos que ficaram ásperos. Pelo contrário, quem come uvas verdes é que vai ficar com os dentes ásperos, e cada um morrerá por causa do seu próprio pecado. O Senhor Deus diz: está chegando o tempo em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Essa aliança não será como aquela que eu fiz com os antepassados deles, no dia em que os peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu fosse o Deus deles, eles quebraram a minha aliança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Quando esse tempo chegar, farei com que o povo de Israel esta aliança. Eu porei a minha lei na mente deles e no coração deles a escreverei.
Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Ninguém vai precisar ensinar o seu patrício nem o seu parente, dizendo: procure conhecer a Deus, o Senhor, porque todos me conhecerão, tanto as pessoas mais importantes como as mais humildes, pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais me lembrarei das suas maldades. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor fez o sol para ser a luz do dia, e a lua e as estrelas para brilharem de noite. Deus faz o mar ficar bravo e faz rugir as suas ondas. O seu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. Aleluia! Ele promete que enquanto durarem as leis da natureza, Israel será sempre uma nação. Se algum dia for possível medir os céus e examinar os alicerces da terra, então eu rejeitarei o povo de Israel por causa de tudo o que ele tem feito. O Senhor Deus está falando. Está chegando o tempo, diz o Senhor, em que esta cidade será construída de novo, desde a torre de Ananel até o portão da esquina. Dali a linha da divisa continuará até o Monte Garebe e daí vai virar na direção de Goa. Será sagrado para mim, diz o Senhor, o vale todo onde são jogados os mortos e o lixo. Serão sagrados também todos os campos que ficam que ficam além do riacho do Cedron até o portão dos cavalos a leste. Nunca mais Jerusalém será derrubada nem destruída. Capítulo 32. No ano 10º do reinado de Zedequias em Judá, que era o ano 18º do reinado de Nabucodonosor na Babilônia, o Senhor Deus falou comigo. Nesse tempo, o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém, e eu estava preso no pátio do palácio real. O rei Zedequias havia mandado me prender, acusando-me de anunciar que o Senhor tinha dito o seguinte: eu entregarei esta cidade ao rei da Babilônia, e ele a conquistará. O rei Zedequias não escapará dos babilônios, mas será entregue ao rei deles. Zedequias verá o rei da Babilônia cara a cara e falará com ele pessoalmente. Será levado para a Babilônia e ficará ali até que eu cuide dele. Mesmo que lute contra os babilônios, não poderá vencer. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Deus me disse que Anamel, filho do meu tio Salum, ia me procurar e pedir que eu comprasse as terras dele em Anatote. Isso porque sou o seu parente mais chegado e tenho o direito de comprá-las. Então, exatamente como o Senhor tinha dito, o meu primo Anamel me procurou no pátio da guarda e me disse: compre as minhas terras que ficam em Anatote, no território de Benjamim. Você é o meu parente mais chegado e por isso tenho o direito de comprar essas terras e ficar com elas. Aí entendi que era Deus que estava me mandando fazer isso. Assim comprei as terras de Anamel e pesei o dinheiro para ele. O preço foi de 200 gramas de prata. Assinei a escritura e fechei-a com um selo. Depois chamei testemunhas e pesei o dinheiro numa balança. Então peguei a cópia fechada com o selo, a qual tinha o contrato e as condições, e também a cópia aberta. E dei as duas a Baruque, filho de Nerias e neto de Maazéias.
Fiz isso na frente de Anamel, das testemunhas que assinaram a escritura e de todos os judeus que estavam sentados no pátio. Diante de todos eles, eu disse a Baruque: o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, mandou que você pegue estas escrituras de compra, tanto a cópia fechada com o selo como a aberta, e as coloque num pote de barro para que durem muitos anos. O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, disse que neste país ainda serão compradas casas, terras e plantações de uvas. Depois que dei a Baruque, filho de Nerias, a escritura de compra, eu orei assim: ó Senhor meu Deus, com o teu grande poder e com a tua força, fizeste o céu e a terra. Nada é impossível para ti. Tens sido bondoso para milhares de pessoas, mas também tens castigado os filhos por causa dos pecados dos seus pais. Tu és o grande e poderoso Deus. O teu nome é santo, o Todo-Poderoso. Tu fazes grandes planos e coisas maravilhosas. Tu vês tudo o que as pessoas fazem e tratas cada uma de acordo com o seu modo de agir e de viver. Fizeste milagres e maravilhas na terra do Egito e continuas a fazer o mesmo até hoje, tanto em Israel como em todas as outras nações. Por isso, agora és conhecida em toda parte. Tiraste o povo de Israel da terra do Egito, por meio do teu poder e da tua força, e por meio de milagres e maravilhas, que encheram de terror os nossos inimigos. Deste aos israelitas esta terra boa e rica, como havias prometido aos seus antepassados. Mas quando eles entraram nesta terra e tomaram posse dela, não obedeceram aos teus mandamentos, nem viveram de acordo com os teus ensinamentos. Não fizeram nada daquilo que havias mandado. Por isso fizeste cair sobre eles toda esta desgraça. Os babilônios construíram rampas de terra em volta das muralhas da cidade a fim de invadi-la, e agora estão atacando. A guerra, a fome e as doenças vão fazer a cidade cair nas mãos deles. Como vês, tudo o que disseste aconteceu. No entanto, Senhor, meu Deus, tu me mandaste comprar essas terras na presença de testemunhas, apesar de os babilônios estarem quase tomando a cidade. Então o Senhor me respondeu: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Nada é impossível para mim. Por isso vou entregar esta cidade ao rei Nabucodonosor da Babilônia e ao seu exército, e eles a tomarão. Os babilônios que estão atacando vão entrar na cidade e pôr fogo nela. Eles queimarão as casas onde o povo me tem provocado, queimando incenso ao deus Baal nos terraços e derramando bebidas como oferta aos outros deuses. Desde o princípio, o povo de Israel e o povo de Judá só têm feito coisas más. As suas maldades têm provocado a minha ira. Esta cidade tem provocado a minha ira e o meu furor desde o dia em que foi construída. Eu resolvi acabar com ela por causa de todas as maldades que têm sido feitas pelo povo de Israel e pelo povo de Judá, pelos seus reis e autoridades, pelos seus sacerdotes e profetas e pelo povo de Jerusalém. Eles me viraram as costas, e embora eu continuasse ensinando essa gente, eles não escutaram, não aprenderam a lição, nem deram atenção às ameaças.
Até ídolos horrorosos eles colocaram no templo construído em meu nome e o profanaram. No vale de Ben-Hinom, eles construíram altares ao deus Baal para ali queimar os seus filhos e as suas filhas em honra do deus Moloque. Eu não lhes dei ordem para isso e nunca pensei que eles fizessem uma coisa tão nojenta como essa e levassem o povo de Judá a pecar. Depois o Senhor, o Deus de Israel, disse o seguinte: Jeremias, o povo anda dizendo que a guerra, a fome e as doenças vão fazer essa cidade cair nas mãos do rei da Babilônia. Agora escute o que vou dizer. Vou ajuntar aqueles que na minha ira, cólera e furor eu espalhei. Eu os trarei de volta a este lugar e os deixarei viver aqui em segurança. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei este único propósito na vida: temer sempre a mim para o próprio bem deles e dos seus descendentes. Vou fazer com eles esta aliança eterna. Nunca deixarei de lhes fazer o bem. Farei com que me respeitem com sinceridade, para que nunca se afastem de mim. Terei prazer em lhes fazer o bem e com todo o meu coração e com toda a minha alma deixarei que fiquem morando nesta terra. Assim como eu trouxe esta desgraça a este povo, também lhe darei todas as boas coisas que prometi. Jeremias, o povo anda dizendo que esta terra vai ficar como um deserto, sem gente e sem animais, e que será entregue aos babilônios. Mas eu digo que neste país ainda se comprarão terras. As pessoas vão comprar, assinar escrituras, fechá-las com selo e chamar testemunhas. Isso acontecerá nas terras da tribo de Benjamim, nos povoados em volta de Jerusalém, nas cidades de Judá e nas cidades das montanhas das planícies e da região sul. Eu trarei o povo de volta ao seu país. Eu, o Senhor, falei. Aleluia, glória a Deus. Graças ao Senhor que temos cumprido mais este dia a nossa agenda de leitura. Adoramos o Senhor, bendizemos o nosso Deus, porque aqui vemos que o Senhor manda Jeremias profetizar esperança ao povo, manda Jeremias dizer que ainda voltarão, que ainda será feitas plantações naquela terra, eles voltarão, eles comerão o que eles plantarem. O Senhor, através de Jeremias, está proclamando esperança, porque o povo vai ficar por um tempo na terra dos babilônios, mas o Senhor de novo vai ajuntar o seu povo e de novo vai trazer para a terra que lhes deu. O Senhor é maravilhoso e o Senhor mostra que Ele tem amor e compaixão por todo o seu povo. Aleluia! Era só por um pouquinho de tempo e era para que o povo se voltasse para o Senhor e se arrependesse das suas práticas más, da sua idolatria, porque essa idolatria ao Deus Baal mostrava a sua infidelidade a Deus, o único e verdadeiro Deus. Eles estavam fazendo adorações, continuavam, o restante do povo que ficou ainda continuava a fazer adorações ao Deus Baal e levantar altares ao Deus Moloque e ainda oferecer os seus filhos e filhas em sacrifício, o que constrangiu muito o coração do Senhor, o que irritou profundamente, porque o Senhor declara aqui no versículo 35
eu não lhes dei ordem para isso e nunca pensei que fizesse uma coisa tão nojenta como essa. Sacrificar inocentes, sacrificar os próprios filhos a deuses estrangeiros. Oh, meu Deus, o Senhor quis sim alertar o seu povo, quis sim fazer o seu povo se voltar para ele, mas foi preciso o Senhor trazer o castigo do cativeiro ao povo de Israel para que eles se quebrantassem diante da presença do Senhor. Mas aqui nestes capítulos, o Senhor tem profetizado através de Jeremias esperança, quando disse até mesmo que era para Jeremias comprar propriedades, e Jeremias orou ao Senhor: Senhor, vai acontecer tudo isso. O Senhor trouxe, mas o povo se desviou e agora se foi daqui, mas o Senhor estava proclamando esperança que poderia se comprar, porque o povo ia voltar, o povo ia de novo ser erguido, aquela cidade ia ser de novo reconstruída e Israel jamais deixaria de ser uma nação. Aleluia! O Senhor é um Deus maravilhoso, é um Deus todo-poderoso e Ele cumpre o que Ele diz. A sua palavra nunca cai por terra. Ele é o único e verdadeiro Deus. Guardemos esta palavra em nossos corações. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e nos fortaleça e confiemos sempre no Senhor, nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Aquele abraço fraternal da irmã Daniele e aqui ficamos até amanhã, se assim Deus nos permitir, continuando passeando pelas páginas da Bíblia Sagrada. A paz do Senhor para todos.